Salve, você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida nos livros Universo em Desencanto. O homem veio numa evolução de monstro, monstrinho, monstrengo, depois passamos para civilizados e na civilização chegamos a esse ponto, fomos desenvolvendo tudo, o lado bom e o lado mau. E no desenvolvimento do lado mau, estamos vendo aí guerras entre as nações, um ameaçando o outro, com bombas atômicas, com tudo, e violência para toda parte, por todos os lados do mundo, estourando bombas, matando gente. É um incêndio, esse mundo está pegando fogo. E tudo isso tem uma causa, e o grande medo de todo mundo é a bomba atômica, que um diz que tem, o outro também tem, mas melhor ainda. Então, nós vamos falar sobre esse assunto aí, a violência entre os povos no mundo todo. É fato, e recentemente nós estamos, como que quem não conhece, muito assustado e apreensivo com o que está acontecendo no mundo, quando nós vemos realmente, como você falou, nações querendo se levantar contra nações. Há aqueles que dizem, isso foi a profecia bíblica. E realmente a profecia bíblica anuncia esse tipo de coisa. Mas a profecia bíblica também anunciava algo que as pessoas também não estão prestando atenção. O que é importante e realçar bem é que, apesar deste quadro de violência, de terrorismo, de aniquilação da civilização, a civilização está sendo aniquilada pelos seus próprios meios artificiais, destrutivos, as máquinas, o celular está matando o ser humano, o telefone está matando o ser humano, a televisão, e a bomba atômica vai matar todos de uma vez. E aí não vai dar tempo nem de rezar, porque se deflagrar a guerra atômica... Não dá tempo nem de correr, né? Não vai dar tempo de correr, porque se deflagrar realmente isto que eles pensam que podem fazer, realmente a questão não tem nem como se avaliar. Né? Nem barata vai salvar no meio da história. Então, seria a aniquilação da civilização. Este segundo mundo tem dono. Este segundo mundo tem dono. Mas não é simplesmente a gente confiar que o dono vem e resolve tudo. Porque o que existe neste mundo não é obra da vontade de uma força suprema. O acompanhamento da força suprema é público e é notório. Mas o que nós fazemos, os nossos atos, a humanidade, não é de uma divina providência. Os atos da humanidade são atos de violência para poder se lapidar e, diante da possibilidade de aniquilação, e aí sim, a verdadeira divina providência vai se manifestar. Diz assim quem já conhece um pouco deste acompanhamento racional, porque existe um mundo, existe um verdadeiro Deus, e o ser humano que está perdido nessa coisa das transformações está se deixando levar só pelas aparências. O racional superior usa o termo átomo, e ele diz que se o átomo foi feito, o átomo vai ser usado. Em outras ele diz, mas o mundo não é dos homens. O mundo pertence ao verdadeiro Deus, apesar de que os homens sejam os responsáveis e sofram as consequências do que fizeram para si mesmos. Mas a propriedade, em primeira instância, é do mundo racional. Então este mundo não nos pertence e a humanidade está agindo e atuando como se lhe pertencesse. E daí essa violência toda que está no mundo. Ou seja, a civilização que vinha crescendo e amadurecendo, encaminhando o ser humano para se conhecer, viver espiritualmente, vamos dizer assim, nos termos que as pessoas conhecem, mas que hoje nós sabemos que é o estado de imunização racional, que é viver racionalmente. Então nós temos esse impasse. Os que se ligam no campo material estão sendo ameaçados da destruição, porque o pensamento foi feito para isso mesmo. O pensamento foi feito para lapidar, fazer sofrer, matar e destruir. Porque ser sofredor e mortal é pouco. Ser destruído é o pior de todos. São 3 fatores. Não é apenas sofrer e morrer. É ser destruído. O que é ser destruído? É perder a capacidade de ser pensador. E que o pensamento está aniquilando tudo que o pensamento fez. O átomo foi feito com esta finalidade. Destruir tudo que o pensamento fez.
este é o futuro que nos reserva, o futuro do pensamento. Mas o acompanhamento em todas essas evoluções, como nós podemos ilustrar e sabemos, e quem conhece um pouquinho da cultura racional sabe, ninguém está sozinho neste mundo. Há um acompanhamento, há um raciocínio que acompanha toda essa transformação e identificando a originalidade de todos os crimes que cada um veio cometendo individualmente em cada transformação. Hoje as pessoas estão sofrendo muito naquela forma de vida, mas ela está resgatando dívidas de uma vida anterior, com toda certeza, ou assumindo dívidas para uma próxima transformação. Tudo isso é um jogo que as pessoas precisam conhecer as regras e que a natureza nos faz de acordo com aquilo que fazemos por onde que ela nos faça. Por isso nós comandamos a natureza no nosso modo de fazer por onde. E ela nos faz de acordo com aquilo que nós fazemos por onde. Tipo, parafraseando, fala para o universo que o universo te responde aquilo que você fala para ele. Se você faz o bem, ele multiplica o bem para você. Se você faz o mal, ele multiplica o mal para você. Então você faz a natureza te fazer dessa forma. Então você passa a ser dono do seu destino quando você se conhece. Mas quando você não se conhece e vê apenas o imediatismo das coisas, você é materialista e está sendo destruído nesse clima de violência. E o que é que está acontecendo? Essa causa da violência é não só apenas pelo enfraquecimento da multiplicação, porque isso é um fator natural, que a natureza, nessa multiplicação de formas, o pensamento veio progredindo, evoluindo, amadureceu e enfraqueceu. Começou a enfraquecer, começou a ficar um ser pensante, começou a perder o respeito. Pela fraqueza do pensamento, que a natureza, que o fator natural das multiplicações microbianas enfraquece mesmo. As crianças hoje nascem com um pensamento muito fraco porque é muita gente se multiplicando. Então é como que uma vacina, né, que vai sendo multiplicada e vai enfraquecendo, vai atenuando aquele poder do vírus, né, e também atenua o poder da sensibilidade da forma humana. Então a forma humana vai ficando enfraquecida e o pensamento faz parte dessa multiplicação. Enfraquecido, vem o desrespeito, desse desrespeito começa a nascer o desequilíbrio e no desequilíbrio então começa a vir a violência e daí a violência tem toda essa sequência de coisas que estão acontecendo no mundo. E por outro lado, a principal causa da violência não é só esse enfraquecimento do pensamento, embora a gente tem até o prospecto falando sobre isso, mas existe uma causa da violência muito mais forte, muito mais radical e que a gente às vezes não considera. É que a natureza está preparando as novas gerações para o conhecimento racional. Está aparelhando as crianças, as novas gerações, com a forma de aprendizagem do verdadeiro natural. E aqueles antigos, por estarem com o pensamento enfraquecido e sem enxergar que esta mudança é positiva, esquecem de providenciar o alimento que essas crianças, essas novas gerações precisam ter, porque elas nascem preparadas para uma nova fase, aparelhadas para entender o que é esta nova fase de regência da natureza e não estão sendo alimentadas pela nova fase. E, concomitantemente, não tem mais o alimento da fase anterior. É a pior fase que a humanidade poderia viver nas suas transformações, porque cessa o alimento da fase anterior e ainda não está recebendo o alimento da nova fase, que é a fase de aparelho racional, que as novas gerações vêm em condições de se ligar ao raciocínio, conhecer a si próprio, refortalecer a parte orgânica e o equilíbrio surgir, mas com uma nova base de entendimentos, que é a fase racional. E as crianças que nascem prontas para a fase racional, ainda está sendo apresentada para elas a fase dos engambelos, das sugestões, das crenças, das fés, do que não tem base, do que não tem lógica. E as crianças querem provas e comprovações, e essas novas gerações não estão tendo. E por não estar tendo, elas se tornam mais violentas ainda por esse fator, porque elas nasceram prontas para funcionar daquela forma, e não estão funcionando como elas deveriam funcionar. Aí o fator cultural, que é o ser humano mais cansado de guerra tem que entender. Eu não tive meu aparelhamento para fazer aquilo, mas as novas gerações têm esse aparelhamento e nós temos que alimentá-las.
Esse é um fator muito forte de violência. Elas ficam meio que perdidas. Totalmente perdidas. Nós já ficamos meio perdidos e as novas gerações estão mais perdidas ainda, porque continuam teimosamente, os antigos me perdoem a fleuma, mas continuam teimosamente insistindo na fórmula da fase anterior, que é a fase do pensamento, e o pensamento não alimenta mais. E a fórmula de atender agora é pelo desenvolvimento do raciocínio, é se conhecer. E se conhecer, conhecer a natureza, conhecer Deus e conhecer a si próprio. Não é uma religião, não é uma doutrina, não é uma filosofia, é uma ligação, é uma sensibilidade que nunca o ser humano pôde experimentar, que é aquele ponto fundamental, que é o raciocínio, que veio acompanhando todas essas transformações e está sofrendo, mas sofrendo mesmo por não conseguir receber dos aparelhos, que somos todos nós, no final das contas, ferramentas e aparelhos, e não estamos dando a este raciocínio, a estes corpos de vida que estão no espaço e que nos dão origem, não estamos dando a eles aquilo que eles precisam, que é a energia racional que está neste livro. Primariamente, para nós, só concluindo aqui, Divaldo, eu sei que você tem uma coisa maravilhosa para falar, preliminarmente, neste livro, o Racional Superior nos fala de dois fluidos racional. O fluido racional que está deformado no calor, que é o fluido que dá origem ao ser humano, que é aquele corpo de energia, em outras palavras, que dá causa ao animal ser de origem racional, e tem o fluido racional, ou energia racional, como queiram entender, que é dos puros, limpos e perfeitos, que acompanham a humanidade não para dar causa ao animal racional, mas para encaminhar a fase racional. Então a fase racional agora é encaminhada pelos habitantes do mundo racional, que são os fluidos racional, puros, limpos e perfeitos, para entrar em contato com o fluido racional que está materializado em forma de máquina do raciocínio. E aqui está o contato. O fluido racional materializado em forma de letras e palavras. É verdade. Natureza não para, muda dia a dia. E o pensador perdeu o direito de viver, por isso dessa violência e dessa falta de informação necessária para o desenvolvimento da humanidade. Mas a principal falta da humanidade está no não cumprimento das orientações recebidas no segundo milênio, do último mensageiro do astral superior, que disse: amai-vos uns aos outros como eu os tenho amado. Então, faltando amor de um para os outros, essa desumanidade, essa falta de amor de um pelo outro, onde ele só pensa nele em resolver seu problema e o outro, se for prejudicado, não tem importância. Então, se o ser humano tivesse absorvido o conhecimento do segundo milênio, absorvido de forma correta, não absorvido na forma de ouvir falar, mas não coloca em prática. É aquela fé cega, mas que não tem nenhuma ação. Então precisa ter ação, o ser humano precisa agir de forma de ter a humanidade, de ter amor uns pelos outros, amar uns aos outros como eu vos tenho amado. Essas são as últimas mensagens do aparelho do astral superior. O mensageiro que marcou a evolução do segundo milênio. Agora, na evolução do terceiro milênio, o racional diz que o pensador perdeu o direito de viver, e raciocinar é um imperativo da natureza. Tem que raciocinar para ter, então, noção do que é certo e do que é errado, mas sempre com respeito. O respeito de uns pelos outros. Respeitar a fé do outro, respeitar a religião do outro, respeitar a cor da pele do outro, respeitar a diferença, respeitar o modo de cada um ser, porque é inerente a cada um. Essa falta de respeito gera essa violência. Não importa se é rico, se é pobre, se é ilustrado ou não é ilustrado. Se não tem respeito, gera a violência e o desentendimento, e os desacordos e as desavenças acontecem dia a dia, e o ser humano então fica perdido. As crianças então vive dentro desse contexto de violência e aprende que seria
primeiro eu, depois eu e segundo eu. Na verdade, sempre nós somos de um mesmo mundo, sempre temos como referência um mundo superior a esse. Esse mundo superior é que nos chamam de volta nessa fase do terceiro milênio. Então, desenvolver o raciocínio para entender o sofrimento da humanidade e sair desse sofrimento, porque o sofrimento não faz ninguém rir. Então vamos amar uns aos outros para recebermos o mesmo amor, porque o racional fala que o bem maior recebe quem faz o bem, não quem você acha que é beneficiado pelo bem. O bem maior recebe quem fez o bem. Então vamos fazer o bem para receber um bem muito maior. Oswaldo. Cultura racional é em favor de tudo e em favor de todos, mas tem uma revelação, que o que serviu para o segundo milênio não serve para o terceiro milênio. Então, tudo foi muito bom, muito necessário, mas não tem mais efeito. Acabou. Terminou a fase do pensamento, terminaram os feitos de pensamento. Inclusive, os pensadores estão terminando também, estão sendo exterminados. Então, agora é desenvolver o raciocínio. E para desenvolver o raciocínio, só com a leitura do livro Universo em Desencanto. Então, não perca tempo, leia, porque o extermínio é grande e ninguém quer ser exterminado. Então, vamos sair fora dessa fase que já passou, vamos entrar no terceiro milênio. Não perca tempo, leia o livro Universo em Desencanto. Se você gostou do nosso vídeo, dê um like. Muito obrigado pela sua atenção. Salve!